Olá, tudo bem? Está no ar o Agro Urbano TV, um programa que conecta o campo à cidade. Hoje vamos falar sobre um alimento que, segundo os nutricionistas, é um dos mais completos que existe na natureza depois do leite materno. O Brasil é o quarto maior produtor mundial e o Rio Grande do Sul um dos maiores consumidores do país. Ele é versátil, saboroso, rico em proteína e movimenta milhões de reais na economia gaúcha. Quer saber que alimento é esse? Então fica aí, o Agro Urbano está no ar. Fiel companheiro no prato dos brasileiros, seja nas horas boas ou ruins, o ovo voltou a ter destaque na alimentação saudável. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animais, o brasileiro consome, em média, 230 unidades por ano. E o Rio Grande do Sul está no topo desse ranking, com 257 ovos por habitantes ao ano. Sandro, me diz uma coisa, tu tem ideia quantos ovos tu come por dia, assim, ou por semana, ou por mês? Tudo bem? Tudo bem, olha, eu sou de humanas, mas eu estava aqui tentando fazer a conta enquanto você falava, mas dá mais ou menos um ovo por dia, um pouco menos, né? Vou te contar uma coisa, hoje cedo não tinha pão em casa, só tinha aquelas bolachas cream cracker que eu não gosto muito, eu não tive dúvida, peguei o restinho do arroz de ontem, fritei um ovo e foi meu café da manhã. Tá bom para você? O ovo sempre é bom, café da manhã, um bacon, né? Mas estou reparando que tu não está na tua cozinha hoje aí, está num ambiente diferente, mas vamos ter receita hoje, né? Vamos ter sim. Sabe o que acontece? É tanta receita com ovo. Eu tava consultando uma obra que eu tenho aqui do Harold McGee, que é uma espécie de enciclopédia da alimentação, e tem mais de 140 verbetes só sobre ovo. A verdade é que o ovo é tão versátil que é difícil escolher uma receita, e eu escolhi, então, uma super simples que tem raízes na Roma antiga. Já já eu volto para contar. Mas é uma receita tão fácil que eu não precisei nem ir para a cozinha. Vou fazer ela daqui do meu escritório mesmo. Legal, legal. Então vamos apresentar aí os nossos convidados de hoje. São dois jovens empresários, isso é muito bacana também, vão trazer experiência para a gente. A Caroline Riete Dalsoto, ela é engenheira agrônoma e gerente de qualidade da granja Cagere, lá de Lajeado, que está conosco hoje, e também o Diego Descove de Vargas, ele é diretor da Fazenda Biolândia, que é uma das pioneiras da produção de ovos orgânicos no Rio Grande do Sul, que fica lá em São José do Sul. E esse pessoal aí vai nos trazer hoje bastante das suas experiências, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa atividade, né, que envolve aí a produção de ovos. Então, por uma questão de gentileza, né, obviamente, vamos começar com as mulheres primeiro, vamos falar com a Caroline, para ela nos contar um pouco, né, da atividade de vocês lá na granja Cagere. É isso, Caroline? Obrigado pela sua presença, viu? Na verdade, se pronuncia Cageri, o nome da granja. Ela teve origem nas iniciais do nome... Isso, ela teve origem nas iniciais do nome do fundador, que é o meu pai, o Carlos Germano Riet. E nós, então, estamos trabalhando com aves há 41 anos. Na verdade, eu não tenho 41 anos, tá? A granja começou há 41 anos, com frangos. E depois de 6 anos trabalhando com frangos, eles decidiram optar pelas aves poedeiras. E foi um trabalho, assim, que daí uniu a nossa família, né? Porque o meu pai trabalhava fora e a minha mãe que tocou a granja, e as filhas cresceram ajudando na granja, e até hoje a gente trabalha todos juntos aqui, é uma empresa familiar, onde os nossos pais que comandam as atividades, mas nós somos 3 filhas que trabalham então unidas aqui, para tocar o negócio. Sucessão familiar. Que bacana.
Que bacana mesmo. Já já a gente vai saber um pouco mais da história de vocês, tu vai nos contar um pouco mais dessa história, mas vamos dar um oi também para o Diego, né? Que está nessa história do pioneirismo lá da questão da produção orgânica. Diego, obrigado pela presença, né? E gostaríamos de saber um pouco desse teu trabalho, desse envolvimento com a produção lá, da questão dos ovos, né, orgânicos. Tudo bem, pessoal? Então, né, a minha história, a história da Fazenda Biolândia é um pouco diferente. Eu até vinha pensando até no próprio nome do programa, né, agro-urbano, né, até uma coincidência, assim, que tanto eu quanto a Nicole, que é minha esposa, também fundadora, a gente não tem nenhuma origem, né, no campo, não tem nenhuma origem com a parte da pecuária, nada, né. A gente acabou montando o projeto em função de uma experiência que a gente teve fora do país, né? Então, todo o projeto, o nosso início, ele não se deu através do pai ou do tio, né? Ou não foi um negócio de família, né? Então, a gente teve essa experiência, né, fora do país, a gente trabalhar com produção orgânica, né, produção de ovos, no caso, né, e quando a gente voltou para o Brasil, a gente pensou em implantar esse projeto aqui, né, e hoje a gente já está com 12 anos nessa atividade aí, e hoje a gente serve como referência aí para produtores aí em todo o Brasil. Ô, Sandro, gostaria de fazer alguma pergunta aí para a Carolina e para o Diego? Eu tenho uma pergunta para o Diego. E já vou direto aos assuntos que eu acho mais difíceis, né? Eu vi algum tempo atrás que uma das dificuldades do crescimento de oferta de produtos orgânicos, e particularmente na linha de frangos e ovos, etc., era a questão do insumo, que a gente não tem insumo suficiente para que a produção cresça. Eu queria ouvir um pouquinho sobre como é obter insumo, o que significa, na verdade, ter um ovo orgânico, o que tem para trás da cadeia? Bom, então, assim, ó, essa é uma questão muito relevante, a questão dos insumos, né? Então, assim, hoje um milho orgânico, uma soja orgânica, tu não encontra em qualquer Estamos com um problema que dificulta, né, a expansão até do... Voltou? É tão difícil encontrar milho orgânico que até a conexão caiu. É verdade. É verdade. Diego, repete para nós, por então, favor, assim, ó, o que tu tinha em relação falado. Isso. Realmente está com um problema sério. Em relação aos insumos, né? Realmente, o insumo orgânico, ele é o que atrapalha, né, o crescimento, né, desse segmento, né? Porque não é em qualquer lugar que tu vai conseguir, né, um produtor apto, um grão, né, que consiga atender o padrão exigido, né, pela certificação, né, para poder ter essa produção, né, em maior quantidade. Então, assim, hoje, basicamente, assim, os fornecedores da Fazenda Biolândia, eles estão localizados no estado do Paraná. Então, o insumo, ele vem todo do Paraná para cá, onde a gente utiliza para fazer o nosso processo, né? Então, no Rio Grande do Sul, existem produtores, mas são muito poucos, né? Hoje a gente compra o insumo todo do Paraná, né? Diego, a galinha come alguma coisa além de milho orgânico? Tem outro produto orgânico que entra na ração? Assim, ó, na nossa produção especificamente, né, ela se alimenta unicamente de ração, né? A gente tem uma formulação, né, claro, balanceada, né, feita por um médico veterinário, zootecnista, né, tem acompanhamento.
E é uma ração 100% vegetal, né? Então ela não tem nada de origem animal, né? E é uma ração que ela passa pelo crivo da certificadora, do Ministério da Agricultura, né? Autoriza a utilização dela, né? E posteriormente ela é inserida, né, no nosso sistema, né? Mas, claro, o nosso sistema de produção, a ave ela tem acesso à área externa, né? Então, ela tem a parte interna, né? Onde ela tem a ração, onde ela tem o ninho, onde ela tem a água, né? E tem toda a parte externa, onde ela pode correr, ciscar, se expressar, né? Então, isso garante, né, uma vida mais saudável para a ave, né? Refletindo num ovo mais saudável também. Caroline, vocês lá também trabalham com ovo orgânico também, ou é uma linha mais convencional também? Eu sei que vocês também trabalham com ovo de codorna, né? Conta um pouco do trabalho de vocês lá na granja de vocês em Lajeado. Isso. Então, nós temos o ovo convencional, né, que é produzido com as aves em gaiola. E temos também o ovo caipira, onde as aves também ficam soltas num galpão e têm acesso ao pátio, à área externa, né? E temos a produção de ovo de codorna, que a codorna também é criada em gaiola. Tu tem ideia do volume da produção assim, mensal? E quais os mercados assim que vocês fazem a distribuição dos produtos de vocês? Hoje nós temos em postura 400 mil aves, o que dá em torno de 300 mil ovos por dia, né? E o nosso mercado consumidor maior é a Grande Porto Alegre. A Grande Porto Alegre. Você é responsável pela questão de qualidade lá, engenheira agrônoma também. Me diz uma coisa, existe também essa história, assim, da galinha ir dormir mais cedo para depois postar, porque existe que o cara foi dormir com as galinhas, né, também. Tu sabe se isso é mito, é verdade? Existe essa questão também? Na verdade, a ave, ela vai dormir no entardecer, no pôr do sol, né? Então, dormir com as galinhas seria porque anoitece. Só que como nas nossas granjas, a gente faz uma complementação de luz para as aves manterem a postura, né? Olha, essa questão da produtividade também, imagino que, como em outras atividades, é um desafio também para o produtor, né? Como que vocês encaram essa questão da produtividade sem perder a qualidade também? Isso é um desafio que vocês enfrentam diariamente, imagino, né, Carolina? Sim, o que a gente investe é no conforto da ave, dentro das possibilidades, né? Então, elas têm uma densidade dentro da gaiola que é abaixo da recomendada pelo fabricante da gaiola, a gente coloca menos aves, a gente temos sistema de nebulização, de ventilação, telhado térmico, toda a área da lateral dos aviários ela é sombreada com árvores nativas, de preferência, e então tudo isso, a alimentação balanceada, como também é no orgânico, né? E elas tendo toda essa questão, elas vão ser muito produtivas e vão ter uma imunidade alta, então o desafio sanitário é menor, então é nisso que a gente investe, em dar conforto para elas produzirem o máximo possível, né? Emerson. Certo. Depois do que eu ouvi do Diego, das galinhas que têm liberdade, das galinhas caipiras que a Caroline acabou de descrever, eu estou achando que em tempos de pandemia e confinamento, essas galinhas estão mais felizes que eu, que tenho que ficar trancado aqui no meu escritório sem poder sair. É verdade. Diego, conta um pouco mais para a gente da história lá que tu falaste, assim, que tu não tem essas raízes aí na agricultura no campo, né? Você me dissesse que fizeram um intercâmbio, como tu contou ali. Essa ideia, quando tu voltou para o Brasil, tu já voltou com essa ideia já de iniciar esse negócio, né? Como foi esse desafio?
É uma história bem complexa, assim, dá para escrever um livro, assim, né, da história nossa com a produção orgânica, né. Então, basicamente, a gente foi para Nova Zelândia, né, com o intuito de aprender a falar inglês, melhorar o inglês, né. Tanto eu quanto a minha esposa, na época, a gente era apenas 2 adolescentes, a gente foi com a intenção de aprender a língua, né, que era o nosso objetivo maior. Então, lá pelas tantas, a gente acabou arrumando um trabalho numa granja, né, uma granja de ovos, né. Enfim, será que eu vou trabalhar na granja ou não, né? Mal conheço galinha só do supermercado, né? Mas aceitei o desafio, né? Então, iniciei no meu trabalho lá, né, na Nova Zelândia, né? E só que eu vi que era um sistema diferente, né? Um sistema diferente, assim, eu achava assim sei lá, um jeito bonito, um jeito mais humano de se criar, de se retirar, né, o produto do animal, né, no caso o ovo, né, e eu comecei a gostar, a pegar gosto, né, de querer aprender, de querer saber sobre aquilo que eu estava exercendo, estava trabalhando, né. Então, eu comecei a me dedicar, né, comecei a aprender, né. Eu dei muita sorte também de ter caído numa propriedade lá que tinha um grande especialista, né, na parte de produção de ovos orgânicos, né? Uma pessoa que já tinha mais de 20 anos de experiência, né, nesse ramo, né? Então, assim, foi uma escola, né? Eu aprendi e conheci sobre esse trabalho, né? E eu não fazia nem ideia que quando eu tivesse, né, voltado para o Brasil, eu ia trabalhar com essa mesma atividade, né? Diego, e aí depois de ficar quantos anos lá na Nova Zelândia, tu voltou para o Brasil, né? A Bioland já tem mais de 12 anos, e hoje, qual é o volume de produção que vocês têm mensal e quais os mercados que vocês atingem? A Fazenda Bioland, ela iniciou as suas atividades em setembro de 2008, né? Onde foi alojado o primeiro lote de aves, né? No sistema de produção orgânica, né? Então, em 2008, quando a gente, né, voltou, né, em 2007, final de 2007, a gente levou todo esse tempo para fazer o projeto, né, iniciar, né, a produção. Então, em setembro de 2008, quando a gente alojou essas 5.000 aves, a gente já se tornou a maior granja de produção de ovos orgânicos do Brasil, né? Então, com 5.000 aves alojadas, né? Então a gente começou um trabalho aqui, né, aqui na Fazenda Bioland, né? E desde lá a gente mantém o mesmo alojamento, né? A gente mantém hoje, né, as 5.000 aves, produzindo em média de 4.200 ovos dia, né? Porque a gente acredita assim que a gente quer produzir menos, mas produzir com qualidade, né? Então, não está nos planos a gente aumentar a nossa produção. A gente quer manter essa produção e a gente quer conscientizar as pessoas, né? E mostrar o nosso trabalho através dessa produção que a gente tem hoje, né? Sem essa ambição do picar, né? Então, em 2008, quando a gente começou com 5.000 aves e hoje a gente está com 5.000 aves também. Vocês fazem a recria das aves? Como é que funciona? Assim, vocês compram um pintinho de um dia ou franga? Como é que é? A gente tem um criador que ele é certificado também, que faz toda a parte de recria, né? Então, geralmente, a ave vem para cá com 12 semanas, e daí, quando ela chega aqui, daí a gente já começa, né, no manejo orgânico, né? Para ela se habituar aqui no nosso sistema, né?
mas a gente não tem recria hoje, né? A gente adquire essa ave de um criador que ele é certificado, né? E posteriormente a gente faz, né, a parte da produção após o recebimento dessa ave, já com essa idade. Legal. Carol, Diga lá. eu queria aproveitar que o Diego estava contando da história da família, né, ou da história do negócio dele, que não tem família, e o seu já tem a família envolvida. Então, praticamente você e suas duas irmãs são a segunda geração tocando o negócio. Como é que é segunda geração tocando o negócio? O que vocês introduziram de novas formas de fazer e o quanto isso vai bem ou gera algum conflito com seus pais? Quando eu entrei no negócio em 2005, então eu tive a ideia de trazer as codornas para o negócio, né? E até hoje o meu pai disse que isso não foi muito interessante, porque, querendo ou não, é um animal um pouco diferente, a gente teve que aprender o manejo, é uma ave bastante delicada, né? Mas eu adoro as minhas codorninhas, então não tem problema. Eu adoro comer ovo de codorna. Mas... E eu faço uma codorna escabeche para você comer fria como lanche, que é maravilhosa. Eu quero a receita. Essa questão do conforto é interessante a gente observar como o consumidor tem solicitado isso, independente do regime de produção, né? Diego, como é que você compara o consumidor da Nova Zelândia, que você conheceu anos atrás, com o consumidor brasileiro, em termos de consciência, da demanda que ele faz para novos meios de produção? Eu vejo uma diferença, hoje não, mas eu vi uma diferença muito grande, né? Muito em função, assim, ao conhecimento, né? O consumidor neozelandês, ele tinha muito conhecimento, né? Principalmente dos sistemas, das diferenças do sistema de produção, né? Então, ele não queria comprar ovo de galinha escrava, né? Ele queria comprar ovo, eles falavam muito assim, eu quero consumir ovo de galinha que tem a vida digna, né? Então isso é uma coisa diferente. Ele não se importava só com o preço do ovo, né? Só com a oferta, né? Ele tinha muita preocupação se esse animal, esse produto, esse alimento que ele estava consumindo, ele respeita o bem-estar animal, ele se preocupa com as aves, o que essas aves estão se alimentando, né? Então, era perguntas e questionamentos cotidianos que lá existiam e que agora a gente está vendo aqui com os consumidores aqui na nossa região, no Brasil, enfim, né? Porque hoje, assim, a informação é tudo, né? Então, todo mundo quer ter acesso à informação. As pessoas hoje perguntam, né? O que essas aves se alimentam? Que horas vocês soltam as aves, né? Bom, a gente tem o nosso saque aqui da empresa. Olha, no mínimo umas 6, 7 perguntas por semana a gente recebe, né? Diego, e Sandro, quem sabe a gente faz agora, chama o quadro Um Rio de Azeite, né? Enquanto a gente restabelece a conexão com a Caroline, e aí o pessoal aí vai conferir o quadro Um Rio de Azeite, que a gente sempre traz aqui em todas essas terças-feiras no nosso programa, que hoje, qual é a dica, qual é a informação, qual é a novidade, o que você vai trazer nesse quadro de hoje? Eu vou explicar hoje sobre o que significa quando a gente encontra numa garrafa de azeite escrito extração mecânica. Tem outro tipo de extração, né? Então, o que é isso? E enquanto a gente roda o quadro, eu vou colocar um ovo para cozinhar, para fazer a nossa receita. Vamos lá, então.
que significa no rótulo do azeite extraído por processo mecânico? Significa que ele foi extraído de um lagar por meio de discos e martelos de aço que fazem o esmagamento das azeitonas. Lembrando sempre que o azeite nada mais é que o suco de uma fruta, diferente de outros óleos de semente que são refinados quimicamente. Conheça os azeites brasileiros, valorize os produtos regionais e na hora de finalizar seu prato não se esqueça, não precisa ser um fio, pode ser um rio de azeite. Olá, estamos de volta, então, hoje falando sobre a produção de ovos. Estamos recebendo a Caroline Rete Dal Soto, da Granja Cajeri, de Lajeado, e o Diego Descove de Vargas, da Granja Biolândia, da Fazenda Biolândia, lá de São José do Sul, uma das pioneiras na produção de ovos orgânicos. Bem, antes de retomarmos, então, a nossa conversa com eles aí, vamos dar um pulo até, então, hoje não a cozinha do Sandro Marques, mas sim ao escritório do Sandro Marques, mas com receita ainda, né, Sandro? Claro, sabe por que eu vim para o escritório, Emerson? Porque, na verdade, ovo é um dos alimentos mais versáteis que a gente tem na alimentação humana, né? Pensa só a quantidade de alimentos que a gente prepara com ovo. E eu resolvi consultar aqui uma quantidade grande de receitas que eu tenho, e foi difícil escolher, porque é tanta coisa boa e tanta coisa gostosa para se fazer com ovo, mas olha só, eu acabei escolhendo uma receita que é um clássico norte-americano, que se chama Deviled Eggs, ovos diabólicos, né? Só que essa receita, na verdade, ela remonta aos romanos, nos primeiros anos da era cristã, que já adoravam comer ovo cozido e temperado. Depois, mais ou menos ali no século XIII, começam a aparecer alguns receituários que contam de ovos cozidos, temperados, consumidos na Andaluzia, né, ali no sul da Espanha. Então, os ovos eram cozidos, era retirado o miolo, ele era temperado com coentro, cebola, pimenta, algumas outras coisas, depois era colocado de novo dentro do ovo, o ovo era grudado com um palitinho e virava uma espécie de ovo surpresa, né? E variações dessa receita se espalharam por toda a Europa. Agora, o engraçado é que nos Estados Unidos, particularmente, essa receita virou um clássico, né? Ali no pós-guerra, depois da Segunda Guerra, é uma comida muito típica de piquenique. E basicamente o ovo. É muito versátil essa receita, por isso que é legal. Ela é tão versátil quanto o ovo. Você cozinha o ovo, corta no meio, retira a gema e você retempera essa gema. E hoje eu fiz 2 versões que as receitas vão ficar disponíveis no canal de YouTube do Agro Urbano TV. Eu fiz 2 variações. Uma é a clássica, que você mistura a gema com maionese e coloca pimenta por cima, por isso a história do ovo diabólico. Aliás, né, algumas pessoas preferem não chamar de diabólico para não fazer essa referência a uma coisa não cristã e chamam simplesmente de ovos recheados. Mas a ideia do diabo aí está na pimenta, né? E a segunda versão que eu fiz é uma versão bem moderna, misturando a gema com abacate e coentro. E olha, ficou uma delícia. Eu fiz um teste ontem, estou fazendo mais um hoje, tem uns prontos aqui e no final do programa eu mostro para vocês. Eu gostei da ideia, Sandro. Sabe que eu sou um daqueles consumidores que ajuda a botar o Rio Grande do Sul no topo do ranking de consumo, né? Que a gente falou de manhã antes. Eu gosto de fazer aquele ovo poché, o ovo cozido, o ovo estalado em cima, né? Mas é legal ouvir tu falando sobre a história do ovo, né? Hoje a gente, até o mote do nosso programa é daquela coisa assim de ser... o ovo tinha aquela fama negativa e hoje ele passou a ser um queridinho, principalmente os atletas, questão de proteína. Carolina, tu chegou a acompanhar essa, vamos dizer, transição, assim, né, do ovo, né, que tinha essa fama de, às vezes, ser prejudicial e depois ele ganhar uma fama até de ser um produto, um alimento saudável e tudo mais. Tu chegou a acompanhar essa transição e como tu viu isso também? Ah, com certeza, né? Como a família já trabalhava no negócio.
Eu acompanhei, sim, e depois, muito tempo depois desse conhecimento, a gente ainda tem que convencer as pessoas de que realmente é verdade, de que ovo é um alimento muito saudável. Quando eu digo que eu como 6 ovos por dia, tem gente que não acredita, mas eu digo, não, eu como mesmo, porque é saudável, porque me faz bem, e assim eu tô sempre em forma e sempre cheia de energia, né? Então, teve essa questão, assim, pessoas idosas ainda ficam com um pouco de medo. Uhum. Tem um pouco desse receio, né? Tem um pouco desse receio de... Não, mas estamos no ar. Trancou um pouquinho, mas estamos no ar. Mas realmente, tu falou assim, as pessoas que, né, de mais idade, elas têm esse receio. O Diego, tu também observou essa transição também de vilão a queridinho também? Não tanto, assim, em função assim de ser, eu acho que o mais novato no ramo do ovo, né? Então a gente não pegou muito essa questão assim de o ovo ser tratado como vilão, né? Mas o que eu via me surpreendia muito que lá fora se consumia bastante ovo, né? Inclusive uma vez eu estava trabalhando, né, na granja lá chegou o meu boss lá, meu patrão, e falou: Diego, tu trabalha com ovo, mas tu não come ovo? Eu disse: não, eu gosto de ovo, como ovo, né? Mas eu nunca vejo tu levar ovo para casa, né? Eu, sim, não, eu levei, eu levo, consumo mais ou menos uma bandeja por mês, né? O meu filho come uma bandeja por semana, né? Então, a diferença do consumo lá em relação aqui, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Carol, que eu já fiz para o Diego e queria ouvir a opinião dela com relação ao consumidor. O que ela percebe, o que ela tem pesquisado e nota ao vender os ovos, em termos de demanda do consumidor, e particularmente se essa demanda vem de um público mais jovem, mais de homens, mais de mulheres, quer dizer, quem é que está movimentando, fazendo exigências específicas com relação à qualidade do ovo? Na minha opinião, assim, de acordo com os contatos que eu tenho, quem entra mais em contato até para conversar e perguntar como é que funciona, tudo são pessoas mais idosas, talvez porque elas têm mais tempo disponível para se interessar, né? Mas, no geral, o consumo de ovos, ele tem aumentado, eu acho, bastante entre as pessoas jovens, né? Que querem se cuidar, que querem ter saúde, querem ter forma física e... inclusive, muita gente come só a clara, né? Para quem frequenta academia, né? Para ingerir bastante proteína de alto valor biológico. Então, eu acho que é esse público-alvo hoje. E, claro, sempre em cima da qualidade, né? A gente preza por ter um ovo bem limpo, bem com uma casca forte, com a parte interna do ovo também, que ele entra na frigideira e fica aquele montinho, assim, fica bem firmezinho, né? Tudo isso é um trabalho, inclusive com a alimentação das aves, não é qualquer ração que vai fazer o ovo ser desse jeito, né? Caroline, uma pergunta assim, talvez pode ser mais pela curiosidade do consumidor, né? A questão da qualidade vocês conseguem só ver externamente ou vocês fazem algum teste interno também, abre o ovo, chega a fritar e tudo para ver essa questão dessa qualidade também? Ou como é que é o critério, né, para avaliar a qualidade dos ovos? Eu quero essa profissão de testador. Não, essa é minha. Então, a gente observa primeiramente a parte externa, que é a casca. Tem um equipamento que a gente utiliza que faz como um raio-x na casca para ver se ela tem alguma fissura,
algum ponto mais frágil, esse ovo ele é separado, e aqui na granja, nós somos uma das únicas granjas que faz o ovo, separa clara e gema e vende para padaria já separado. E o ovo, aquele que está com a casca bem inteirinha, aquele vai para o consumidor, então. E o que a gente faz é abrir ele, esse é um teste de cozinha que a gente faz todo dia, eu faço com 6 ovos, eu abro ele e vejo como está a altura de gema, né? Que a gema tem que estar bem alta, ela tem que estar ali com uma base forte da clara, uma clara firme, e sempre vai ter aquela clara que é mais líquida. Essa aí tá com a gema boa. Sempre vai ter uma parte da clara que naturalmente mais líquida, mas tem que ter aquela parte que é mais durinha, assim, mais consistente, que vai dar o suporte para a gema ficar em cima. Nossa, um outro mito também. Nem, Sandro, mas um outro mito que também tem, e até os nutricionistas falam da questão do armazenamento do ovo, né? Tem pessoas que dizem que não pode botar na geladeira ali perto né? Diz que não é o lugar ideal. O que é verdade, o que é mito em relação ao armazenamento dos ovos? Para quem é a pergunta? Para você, Caroline. Sabe dizer? Sim, é que assim, ó, na porta da geladeira, o que vai acontecer? O ovo vai ter maior choque térmico. Ele vai estar geladinho, vai abrir, ele vai pegar o calor. Cada vez acontecendo aquilo ali, pode interferir na qualidade do ovo, sim, porque vai condensar água na superfície dele, e isso não é legal. Então, o ideal é deixar ele ou no fundo da geladeira, daí lá ele vai durar muito tempo, né? Ou então, mas não é para durar tempo, é para comer. Ou então deixar fora da geladeira, que daí ele não vai ter o choque térmico, né? Mas não perto do fogão, porque o calor também ele interfere. Ele se armazena melhor em lugares frescos e arejados. Acho que eu finalmente entendi, então, a lógica. O ovo não pode ficar chocado. É isso? É isso aí. Choque térmico, né? Entendi. Vamos voltar a falar sobre... Eu gostaria de voltar a falar sobre a questão dos orgânicos também com o Diego. Diego, vocês falaram agora há pouco, né, anteriormente, melhor dizendo, sobre os insumos, que vocês têm que buscar lá no Paraná, muitas vezes, os insumos. Vocês têm que se submeter a alguns critérios também de certificadoras. Acho que o Diego, perdemos a conexão com o Diego de novo, né? Vamos ver se ele volta daqui a pouco. É uma pena, porque aqui a gente está tendo uns exemplos bem legais, né? O Diego, que era um cara urbano, vamos dizer assim, que se ruralizou, né? E a Caroline, que é uma questão de sucessão familiar, onde permanecendo, né, na atividade agrícola. Eu acho que é bem bacana, além de a gente estar trazendo essa questão das curiosidades sobre a produção de ovos, né? E a gente está tendo esses dois exemplos. Acho que o Diego agora voltou, vamos ver se ele nos ouve. E aí eu vou poder emendar essa pergunta, que eu acho que é a curiosidade também de outras pessoas, né, Sandro? Sobre a questão da produção orgânica, que a gente dizia que tem os insumos que são importantes e também a questão das certificações, né? Outros programas a gente falou também anteriormente sobre produtos orgânicos, e falamos sobre certificações e a dificuldade, né, e a rigidez desses processos. Então, eu te pergunto aí, Diego, vocês são certificados, assim, essa fiscalização ela acontece sistematicamente, né? Como o consumidor pode ter certeza realmente que ele está consumindo um ovo orgânico, além de ter aquele selinho, né, que vai sempre? Agora tu tocaste num assunto que a gente mais preza aqui na nosso sistema de produção, né? Que é a parte da relação de confiança, né? Com a produção e os consumidores, né? Então, assim, ó, a gente tem uma visão e uma ideia bem clara, assim, da nossa fazenda, dos nossos produtos aqui, no caso o ovo, né?
em relação a essa questão, né? Então, a gente quer se especializar em cada vez desenvolver algum tipo de ferramenta para que o consumidor tenha essa certeza, né? Além da certeza, tem a garantia, né? Que ele está consumindo um produto realmente certificado orgânico, né? Hoje a gente é certificado por 2 certificadoras. A gente é certificado pelo IBD de São Paulo, uma certificadora por auditoria, e também é certificado pela rede Ecovida, que é uma certificação participativa, né? Então, a gente tem os 2 tipos de certificação. A gente tem a certificação por auditoria em função da parte comercial, das pessoas até conhecerem mais, né, o próprio logo da empresa que está certificando, né? E da parte de participativa, porque assim, a gente não quis ser simplesmente um produtor de ovo, né? A gente quer se inserir no movimento, a gente quer saber o que está acontecendo, né, na parte de outros alimentos orgânicos, a gente quer vivenciar a parte de grupo, de comunidade, né, de movimento orgânico em si, né? Então, fazem 5 anos já que a gente também é certificado por esse sistema participativo, onde a gente tem convívio com outros produtores, onde a gente participa de um grupo maior, onde a gente debate e vive a agricultura orgânica entre as famílias, né? Legal, legal. Sandro, você lembra que nos últimos programas a gente falou sobre mel e depois falamos sobre produtos orgânicos, né? E lembra lá o seu Aldo lá de São Gabriel, ele nos mandou uns mels aqui para a gente saborear, né, e entender um pouco mais sobre essa questão dos orgânicos. Eu fiquei um apaixonado depois que eu fui nas feiras orgânicas, né, e tudo mais. E a questão do mel, a gente falou sobre a questão das abelhas, né? Hoje estamos trazendo aqui a experiência do ovo orgânico também, que muitas pessoas acham que existe alguma coisa conflitante. Eu imagino, a gente percebe que existe espaço tanto para o convencional quanto para o orgânico, né? A questão dos valores, a questão da opção, isso é o mercado mesmo que acaba regulando tudo isso. E eu acho que existe espaço para tudo nesse sentido. E por isso que eu te pergunto, hein, Caroline, é essa questão que vocês observam, como tu, né, trouxe a questão dos ovos de Codorna, né, introduzindo também mais uma atividade dentro do que vocês fazem na granja, né? Isso é uma tendência que tu vê ou também uma necessidade que tu sentiu, né? Ou só uma questão também de opção, de gosto, né? Como é que vocês receberam essa novidade, né? O mercado vem recebendo também. Sim. Muitas vezes o mercado ele quer um mix de produtos. Ele quer o ovo caipira, o meu cliente quer o ovo caipira, ele quer o ovo convencional, ele quer o ovo de codorna. Inclusive, já me pediram ovo de avestruz, só que isso eu ainda não me arrisquei. Né? Então, de pato também, tem o cliente quer assim um mix mesmo. Então, foi por isso que eu introduzi a codorna. E também para implementar, para trazer uma coisa nova, um estresse novo, né? Sempre é bom a gente aprender. Carol, uma outra pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: no mundo do agro, e particularmente no mundo do agro no Rio Grande do Sul, a gente tem visto mulheres assumindo os negócios, né? Que é muito legal numa cultura que não estava acostumada com esse tipo de liderança. Como é que você vê as mulheres aí no agro? Como é que é, no caso de vocês, estarem conduzindo um negócio? Como é que você vê essa questão? Olha, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que a mulher é muito dedicada no que ela faz. Inclusive, as minhas colegas agrônomas também, elas se puxavam, estudavam, se dedicavam, né? E a gente tem muita garra, né? E no negócio, já não existe mais muito essa questão de feminino, masculino. Eu acho que a mulher conseguiu bem ocupar o seu espaço, é respeitada, é ouvida.
E porque a gente agregou, né? Agregou energia, agregou simpatia. Muito bom, é verdade. E lá, Diego, na Biolândia aí também, a sua esposa também toma frente dos negócios aí também. Qual é a atividade que ela complementa com você aí? Sim, na verdade toda a família, né? A gente aqui a gente já está entre 5, né? A gente, além de ovo, a gente faz filho também, bastante. Sandro, vamos aproveitar então, mostra um pouco da tua receita, fala um pouco aí da receita aí, mostra para nós aí a receita e diz como é que é. Vamos aproveitar. Então, como eu disse, e olha, eu tô com uma vontade de comer isso, vou aproximar bem aqui para vocês poderem ver. Olha só, isso aqui né, são as metades dos ovos. Eu estava brincando aquela hora de ver o tamanho, né, da gema que a Carol tinha falado. Então, esses mais amarelinhos, como esse aqui, o que ele tem é uma mistura com maionese e pimenta em cima. Então, ele fica bem picante. Vamos lembrar uma coisa importante, né? Que a capsaicina, que é o que faz a pimenta ser ardida, ela é lipossolúvel, ela se dissolve na gordura. Por isso que pimenta vai tão bem em prato gorduroso, porque a gordura, né, suaviza, ameniza. Então, assim, o ovo tem a sua gordura própria, de alta qualidade, como a Carol lembrou, a gente coloca uma pimenta e vira um aperitivo maravilhoso. E o outro já é como eu disse, é uma versão mais moderninha, né? Misturando com abacate, que é uma coisa que as pessoas gostam bastante, é outra gordura boa. Gordura boa com gordura boa, coentro. E olha, eu acho que enquanto a gente vai respondendo as perguntas, eu vou começar a consumir o meu lanchinho aqui, se vocês me permitem. Mas só não nos tortura muito. Diego, quando deu um probleminha na tua conexão ali, tu estava falando um pouco aí sobre a tua produção aí, não de filhos, né, mas a questão das pessoas que são envolvidas na atividade. Hoje quer dizer que a família toda trabalha na Biolândia, é isso? Assim, você ainda tem outros funcionários? Como é que é? A gente tem um colaborador que trabalha na parte da granja também, né? E a minha esposa, ela tem uma atividade secundária, né? Mas ao final de semana ela ajuda. A gente tem 3 crianças, né? Então eles também se envolvem, ajudam a gente nas atividades, né? É uma coisa bem familiar também, né? Hoje, né? Tá inserido no nosso cotidiano, né? É uma coisa bem comum, bem simples a gente dividir as atividades, né, em família. Legal. Caroline, tu também tem as outras, mas também a tua família lá, a empresa, como tu mesmo falaste, ela é bem familiar, né? E as tuas irmãs também trabalham na atividade. Vocês, em algum momento, chegaram a pensar em ir trabalhar em outra atividade ou não? Essa questão já estava bem definida na cabeça de vocês também. Como isso aconteceu, essa questão da sucessão familiar também que vem acontecendo lá no negócio de vocês? Eu me formei agrônoma já pensando em tocar a granja. Eu gostava e via futuro e já pensei nisso, né? Minhas irmãs, não. Uma fez relações públicas, morou um tempo em Porto Alegre e voltou para cá para nos ajudar no RH, porque são 70 funcionários e é dureza controlar tudo isso aí, assim, organizar toda a papelada, né? São muitos funcionários. Então, ela veio para nos ajudar. E a minha irmã mais nova, que é a Gabriela, ela se formou arquiteta, e o mercado estava muito saturado, não estava legal no escritório dela, ela resolveu trabalhar com nós, porque aqui também a gente faz muito projeto, a gente faz muitas melhorias, que a gente precisa de um arquiteto interno, de preferência, né? E ainda nos ajuda no financeiro. Então, fica a parte administrativa toda com a família. Eu sou mais da parte técnica, uma do RH e a Gabi do financeiro.
Então, tá completa, assim, a equipe, né? Mas elas vieram como um plano B, digamos assim. Mas foi legal também. Certo. E o negócio iniciou com seu pai mesmo? Ele foi o idealizador da granja? Isso. Ele herdou 3 hectares do meu bisavô e resolveu vir trabalhar no interior, só que aqui a terra era muito ruim. Então, ele pensou em colocar aviários, trabalhou nessa área de frango, numa empresa, no setor de fomento também, então ele tinha conhecimento. E só que como o frango naquela época deu uma queda muito grande, resolveram começar com aves poedeiras. E ele continuava trabalhando fora, mas a partir de fazem uns 20 anos que ele se dedica, então, exclusivamente à granja. Sempre muito empreendedor, muito ativo, adora uma obra, então está sempre indo para frente a granja. Perfeito, perfeito. Tu falaste há pouco também que vocês trabalham com essa questão da gema direto, né, do processamento da gema, né, vendendo direto para as padarias. Esse mercado aí, ele é crescente? Vocês, quanto por cento que movimenta, no caso desse mercado, assim, ou é uma coisa ainda muito incipiente, que está nascendo ainda? Como é que está isso? É um mercado muito crescente, porque as empresas, elas querem praticidade na hora da fabricação dos seus produtos, né? Então, comprar o ovo in natura, quebrar, gera muito mão de obra. E, ao mesmo tempo, aqui na granja, se tornou um aproveitamento do ovo que, in natura, não ia ter uma qualidade tão legal, né? Muitas granjas vêm fazendo isso, inclusive, formam parcerias, né? Nós temos a nossa quebra de ovos aqui, mas a gente montou uma parceria com outras 4 granjas também para fazer uma empresa maior, que vai ter o ovo em pó também. Então, se torna uma necessidade da granja ter um destino para esse ovo que não tem a casca perfeita e uma necessidade da indústria, a praticidade. Inclusive, muitas já querem só o ovo em pó, né? Sandra, tu já imaginou tu ir no supermercado? Não, eu ia te perguntar se tu imaginou ir no supermercado e tu comprar uma garrafinha de gema, assim, por exemplo, né? Eu acho que isso ainda não existe, né? Mas daqui a pouco... Para quem é da confeitaria, né, e usa em altos volumes, mas o pessoal já tá acostumado, porque facilita muito a vida, como a Carol disse, né? Eu que sou um consumidor mais caseiro, prefiro o ovo in natura mesmo. Eu queria saber do Diego, e aí mudando um pouquinho o assunto aí de ovo para casca, de pato para ganso. Uma coisa é a gente ter a produção orgânica, garantir o produto final orgânico. Agora, existem outras implementações, outras atividades na Biolândia ligadas à sustentabilidade, questão de energia, tratamento de resíduos, que eu talvez imagino que seja um problema quando a gente fala de granja. Como é que é esse outro lado por trás do ovo? Conta aí para a gente, então, Diego, como é que é esse sistema pouco difundido que você tem? Eu estava me referindo aos aviários suspensos, né? Então, as nossas aves aqui, as nossas instalações, os aviários são todos suspensos, né? A galinha, ela não tem contato com a matéria orgânica, né? A gente não utiliza a cama de aviário, né? Então, em função mais desse não contato com a matéria orgânica, em função das doenças, né, que se proliferam na matéria orgânica, então o esterco ele fica todo no chão, fora, né? A ave fica num patamar acima, né? Então, aquilo ali, depois a gente consegue fazer uma compostagem, consegue utilizar na propriedade, enfim, né?
É um produto de excelente qualidade, né? E já ali já tem todo esse período ali que ele tá sendo processado, sendo revirado ali, ele já fica apto para ser utilizado na própria propriedade mesmo. Legal, Perfeito. legal, Diego, legal, Caroline, Sandro. Eu queria pedir desculpa aí a quem nos acompanha, que esses probleminhas de internet eles acontecem. Por exemplo, o Diego está, né, lá na propriedade dele também, a Caroline também na propriedade Lajeado. Então, esses problemas de internet a gente acontece, mas espero que todo mundo aí tenha saído satisfeito e atendido um pouco mais sobre a produção de ovos. Caroline, eu queria te agradecer a tua participação, que tu deixasse também aí as redes sociais, né, enfim, da Granja lá, para que a gente também possa registrar aqui e te agradecer aí a tua presença, tá bom? Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Diego, também muito obrigado, tá? Para nós foi muito legal o contato da participação. Eu sei que esses problemas de internet acontecem e até uma próxima oportunidade, viu? Sucesso aí na Biolândia. Certo, a gente fica contente também e feliz de poder mostrar o nosso trabalho e também mostrar que a produção orgânica, a produção animal orgânica, ela é viável, ela é possível, né? Legal. Sandro, vou te deixar saboreando esse ovinho aí maravilhoso e a gente se despede até terça-feira que vem, tá bom? Valeu, pessoal. Vamos em frente. Um abraço. AgroUrbano volta na terça-feira que vem. Valeu. Valeu.